Olá, meu nome é Stacy e hoje eu quero compartilhar uma experiência com você que é nada menos que transformadora. Alguns meses atrás, eu passei por algo que transformou completamente a maneira como eu vejo a vida e a fé. O que aconteceu foi além de qualquer coisa que eu poderia ter previsto e me deixou com um profundo senso de propósito. Tudo começou como um dia normal, mas em um momento de aviso, eu fui lançada em uma realidade que parecia desafiar a explicação. Eu desmaiei e durante o tempo que eu estava inconsciente, eu vi algo que me deixou completamente sem palavras. Jesus apareceu para mim, revelando-me verdades tão assustadoras sobre a marca da besta que eu agora sinto uma necessidade urgente de compartilhar essa experiência com você. Eu acredito que este é um aviso que todos nós precisamos prestar atenção. Começou como qualquer outra manhã. Acordei, segui minha rotina normal e mentalmente fiz uma lista das tarefas que precisava fazer. Mas, enquanto eu seguia meu dia, uma sutil sensação de desconforto persistia comigo, embora eu não conseguisse identificar a causa. Atribuí isso ao stress ou talvez à falta de sono e deixei de lado, pensando que era apenas um sentimento passageiro. O dia continuou como de costume, com as horas passando sem muitos incidentes. Mas ao meio-dia, enquanto eu estava em casa tentando terminar algumas tarefas, aquela sensação de desconforto se intensificou. Lembro-me de estar na cozinha quando uma onda avassaladora de tontura tomou conta de mim, diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Minha visão turvou, meu coração batia forte no peito e, em um instante, tudo ficou escuro. Perdi toda a sensação, todo o som, tudo ficou completamente silencioso e escuro, como se eu tivesse sido completamente isolado do mundo. Quando recuperei a consciência, me vi deitado no chão, desorientado e cheio de medo. Mas algo estava inegavelmente diferente. O quarto parecia estranho para mim, quase como se eu não estivesse realmente lá. Lentamente, sentei-me, tentando me orientar, mas tudo ao meu redor parecia distante, desconhecido, como se eu estivesse em um sonho. Só quando notei a luz, o brilho intenso, quase ofuscante, mas calmante, é que percebi que essa não era uma experiência comum. A sensação de calma que me envolvia era tão profunda, era como se eu tivesse entrado em um lugar além da compreensão humana. Embora eu não pudesse ver sua fonte, eu sabia que não estava sozinho. Havia uma presença aqui comigo. Tentei falar, mas minha voz falhou, como se ela não existisse mais. Então, diante de mim, apareceu uma figura. Uma figura que reconheci instantaneamente, Jesus. Ele não disse nada a princípio, mas seus olhos fixaram nos meus com tanta intensidade que parecia que minha vida inteira passou diante de mim. Cada pensamento, cada ação, cada erro e cada medo foram expostos diante dele. Era como se ele me conhecesse completamente, por dentro e por fora. Eu me senti completamente imóvel, incapaz de me mover, mas estranhamente, não senti nenhum julgamento. Em vez disso, senti que ele estava lá para me mostrar algo importante, algo que eu precisava testemunhar. O sentimento de desconforto que tive antes, aquele aviso sutil, agora fazia sentido. Não era algo que eu deveria ter ignorado. Eu deveria experimentar isso, ver algo muito além da minha compreensão. E daquele momento em diante, tudo na minha vida mudou. Eu sabia que não havia como voltar atrás. A experiência inteira aconteceu tão rápido que mal tive tempo de reagir. Em um momento, eu estava na minha cozinha e, no outro, tudo ficou escuro. Eu não conseguia sentir meu corpo ou qualquer sensação. Eu não conseguia nem sentir a mim mesmo caindo. Era como se eu tivesse sido tirado do meu corpo, puxado para um vazio sem fim. Tentei-me mover, mas nada respondeu. Minha mente correu em confusão, mas meu corpo parecia completamente paralisado. No começo, pensei que era apenas um desmaio, talvez por pular o café da manhã ou beber muito café, mas isso era diferente. Não era apenas um apagão. Era algo muito mais intenso, uma força além da minha compreensão. A escuridão ao meu redor parecia viva e parecia-me prender, envolvendo-se em mim como um manto frio e sufocante. Ouvi sussurros fracos, mas eram vozes estranhas e indecifráveis que me encheram de uma sensação inquietante de pavor. Tentei gritar, mas minha voz parecia ter desaparecido completamente. Naquele momento, me senti completamente impotente e apavorado. Assim que pensei que não aguentaria mais, uma suave luz dourada começou a atravessar a escuridão.
No início, não era nada mais do que um leve piscar, mas foi ficando cada vez mais brilhante e quente, afastando gradualmente as sombras. Os sussurros assustadores desapareceram e senti o ar ao meu redor mudar. Eu podia respirar novamente. De repente, me vi de pé, não na minha cozinha, mas em uma vasta extensão iluminada. Este lugar era diferente de tudo que eu já tinha visto, mas parecia profundamente real. O medo que me paralisou momentos antes foi substituído por uma profunda sensação de paz. Eu não estava mais sozinho. Olhei ao redor, procurando por respostas, e então lá estava ele, Jesus. Ele estava diante de mim, sua presença irradiando um amor tão puro, tão avassalador, que lágrimas brotaram em meus olhos. Quando ele estendeu a mão em minha direção, os últimos resquícios de escuridão evaporaram e eu soube que estava na presença do Divino. Enquanto eu estava no brilho daquela luz avassaladora, percebi que não estava mais em casa. Eu tinha cruzado para um reino que desafiava toda a compreensão terrena. Tudo ao meu redor parecia surreal, mas era inegavelmente real. Era como entrar em outra dimensão, um lugar onde o tempo não tinha significado e o ar estava cheio de uma paz tão profunda que nunca poderia ser colocada em palavras. Não havia medo, nem dor, nem confusão, apenas uma clareza que me invadiu. O chão sob meus pés não era sólido, mas eu me movia sem esforço. O céu acima não era azul, mas pulsava com uma luz dourada, como se o próprio ar estivesse vivo com energia. Eu podia sentir a luz tocando cada parte do meu ser, embora não pudesse ver sua fonte. Conforme eu avançava, comecei a vislumbrar fragmentos de cenas, um flash de pessoas rezando, outro de alguém chorando, outros celebrando e alguns sofrendo. Essas imagens eram fugazes, mas eram poderosas, como se eu estivesse vendo a amplitude da experiência humana, tanto no mundo físico quanto além. E então ouvi uma voz. Não era alta, mas era clara e direta, emanando não de perto de mim, mas do fundo da minha alma. Você foi escolhida para ver isso, Stacy, disse a voz. Eu não a reconheci, mas havia um peso em suas palavras, uma certeza que me encheu de admiração e um senso de profunda responsabilidade. Dei mais um passo à frente e me vi diante de um véu brilhante, fino e quase transparente. Atrás dele, vi formas tênues se movendo, figuras que eu mal conseguia distinguir. Eu sabia que tinha que passar, embora parte de mim hesitasse. O que havia do outro lado? Quando eu estava prestes a dar um passo para trás, a voz falou novamente, e confia em mim. Com uma respiração profunda, atravessei o véu e o que vi do outro lado estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Era lindo e assustador, cheio de cenas de esperança e desespero. Vi anjos e demoníos travando uma batalha feroz, almas fazendo escolhas que determinariam seu destino eterno e uma urgência urgente que pairava no ar. Naquele momento, eu entendi, estava-me sendo mostrado uma guerra espiritual que vinha acontecendo o tempo todo, uma batalha invisível entre o bem e o mal. Estava acontecendo agora, a cada momento, e as escolhas que fazemos em nossas vidas diárias têm consequências profundas neste reino oculto. Eu sabia com certeza que não estava testemunhando isso por acidente. Não era um sonho, nem uma alucinação. Era real e eu tinha sido escolhido para compartilhá-lo. Assim que passei pelo véu, o mundo ao meu redor foi consumido por uma luz sobrenatural. Não era doloroso, mas era tão puro que me senti totalmente exposto, como se cada pensamento oculto, cada segredo e cada emoção dentro de mim estivessem expostos. Através desse brilho avassalador, vi Jesus. De pé diante de mim novamente. O amor e o poder que emanavam dele eram indescritíveis. Seu olhar estava cheio de tanta compaixão que me senti completamente segura em sua presença. Era como se ele pudesse ver tudo dentro de mim, cada erro, cada medo, cada tristeza, e ainda assim ele não se virou. Em vez disso, ele estendeu a mão e, naquele momento, eu soube que estava segura. Ajoelhei-me diante dele, incapaz de falar. Meu coração estava pesado com perguntas, mas minha voz falhou. Jesus não precisava que eu falasse. Ele já sabia. Com um único movimento, ele me mostrou cenas que eu não conseguia entender completamente. Ele me revelou um mundo à beira de algo massivo, onde as pessoas não tinham consciência dos perigos que espreitavam logo abaixo da superfície. Eu vi cidades devastadas pelo caos, confusão e engano.
Então ele apontou e eu vi pessoas aceitando de bom grado uma marca estranha em suas mãos e testas. Elas sorriam, acreditando que estavam tornando suas vidas mais fáceis, mas eu podia sentir poder sombrio por trás disso. Isto é Jesus, disse suavemente, é o grande engano. Eu assisti com horror enquanto aqueles que aceitaram a marca mudavam diante dos meus olhos. Suas almas pareciam murchar, seus olhos vazios, sua essência perdida. Eles tinham sido enganados a acreditar que era inofensivo, mas não tinham ideia do que estavam sacrificando. Lágrimas encheram meus olhos quando me virei para Jesus. Ele assentiu, sua expressão cheia de tristeza. Avisos, ele sussurrou, colocando sua mão sobre meu coração. Naquele momento, um calor profundo surgiu dentro de mim, envolvendo cada fibra de meu ser. Era como se a própria essência da força estivesse fluindo através de mim e percebi, no fundo da minha alma, que estava sendo confiada a mim uma mensagem poderosa para compartilhar. A luz ao redor dele ficou ainda mais brilhante, e senti uma atração irresistível, me afastando daquele lugar sagrado e de volta ao mundo que eu tinha acabado de deixar para trás. Embora eu não quisesse ir embora, eu sabia em meu coração que não tinha escolha. As últimas palavras que ouvi antes de tudo desaparecer foram seu sussurro gentil e reconfortante: "E estou sempre com você." E com isso, acordei, transformado para sempre. De pé na presença radiante de Jesus, fui consumido por uma mistura de admiração e trepidação. Meu coração batia forte, sem saber-se. Deveria-me alegrar com esse encontro divino ou tremer diante de seu poder avassalador. Conforme seu olhar se movia em direção ao horizonte, o mundo ao meu redor parecia se desdobrar como uma vasta tapeçaria viva. Testemunhei pessoas no meio de suas rotinas diárias, ocupadas, inconscientes e imersas nos aspectos mundanos da vida. No entanto, havia algo escondido sob a superfície, algo muito mais sinistro. Minha atenção foi atraída para uma cena preocupante, pessoas recebendo uma marca nas mãos e na testa. À primeira vista, a marca parecia inofensiva o suficiente. Os indivíduos que a usavam sorriam, até pareciam aliviados, como se tivessem acabado de obter algo que desejavam. Mas, à medida que me concentrei mais intensamente, uma escuridão profunda começou a se revelar por trás daqueles sorrisos. A marca, logo entendi, era muito mais do que um mero identificador, era uma ferramenta de controle. Isso é o que eles não verão até que seja tarde demais, era a voz de Jesus ecoou suavemente em minha mente. Eu podia ver a transformação que ocorria dentro deles. Era como se sua própria essência estivesse sendo subjugada. Seus pensamentos não pareciam mais pertencer a eles, eles estavam se movendo como marionetes obedientes a cordas invisíveis. Havia um vazio em seus olhos, um vazio onde a vibração da alma deveria estar. Jesus continuou a revelar a escala do engano. Governos, corporações e líderes estavam todos promovendo essa marca como a chave para a unidade e segurança globais. Ela foi enquadrada como um meio essencial para comprar, vender e até sobreviver em um mundo cada vez mais caótico. Seu fascínio era tão sutil, tão convincente, que as pessoas a aceitavam sem questionar. No entanto, houve aqueles que resistiram, pessoas comuns, assim como eu, que sentiram que algo estava errado. Eles rejeitaram a marca e foram condenados ao ostracismo, postos de lado pela sociedade. Muitos sofreram consequências severas por sua recusa, perdendo empregos, casas e até mesmo suas famílias. A pressão para se conformar era imensa, mas um pequeno grupo de crentes firmes permaneceu firme, mantendo sua fé apesar da crescente oposição. Os olhos de Jesus ficaram pesados de tristeza enquanto ele falava comigo. E diga a eles, Stacy, muitos cairão nessa ilusão, mas minhas ovelhas ouvirão minha voz e resistirão. O peso de suas palavras me pressionou com urgência. Essa visão não era apenas um vislumbre do futuro, era um chamado para alertar os outros, para prepará-los antes que fosse tarde demais. A marca não era meramente sobre controlar transações, era sobre a rendição final da alma de alguém à escuridão. Eu vi as ramificações espirituais claramente, a erosão gradual do livre-arbítrio, o lento rompimento da conexão da humanidade com Deus. O engano era tão insidioso que até mesmo o mais forte entre nós poderia ser tentado a cair nele sem orientação do discernimento espiritual. Antes que eu pudesse compreender completamente o escopo do que eu tinha visto, a visão começou a desaparecer.
O peso do que eu tinha testemunhado persistia, um fardo pesado em meu coração. A verdade precisava ser conhecida antes que fosse tarde demais. Enquanto Jesus continuava a me mostrar cenas de um mundo drasticamente mudado, eu vi como a marca tinha se tornado incrustada em cada faceta da vida. Ela tinha se entrelaçado no tecido da sociedade, compras, assistência médica, viagens, até mesmo comunicação. Foi anunciada como progresso, um avanço milagroso que prometia tornar a vida mais simples, mais eficiente e mais conveniente. Mas por baixo desse fino verniz de melhoria havia uma sensação sufocante de controle. As pessoas moviam-se por suas vidas com as cabeças abaixadas, absortas em seus dispositivos, alheias às correntes que as prendiam. Elas tinham-se desconectado umas das outras e de seu Criador. Não havia espaço para pensamento independente, nem espaço para fé ou esperança. Aqueles que tinham aceitado a marca viviam sob a ilusão de liberdade, mas suas escolhas não eram mais suas, seus desejos eram manipulados, sua vontade anulada. Era um mundo que operava como uma máquina fria e insensível, eficiente, mas desprovida de alma. Famílias foram despedaçadas. Pais imploraram para que seus filhos não aceitassem a marca, enquanto outros, em crença equivocada, a encorajaram, convencidos de que era a melhor escolha para seu futuro. Igrejas se tornaram relíquias do passado, suas portas trancadas, suas mensagens silenciadas. Aqueles que resistiram foram rastreados, monitorados e, finalmente, extintos. A parte mais perturbadora de tudo foi o quão sutilmente o mundo caiu nessa nova ordem. Não houve nenhuma tomada de poder dramática, nenhum grande anúncio. A mudança se insinuou gradualmente, disfarçada como uma necessidade conveniente. Pessoas, ansiosas para garantir seus futuros, fizeram fila para aceitar a marca, sem saber das consequências eternas de sua decisão. Jesus me revelou a verdadeira natureza daqueles que orquestraram esse sistema global. Eles não eram meramente indivíduos sedentos por poder, havia uma força mais sombria em jogo, uma que prosperava na manipulação e no controle. Vi figuras sombrias sussurrando mentiras nos ouvidos daqueles no poder, enganando-os a acreditar que estavam agindo no melhor interesse da humanidade. Mas mesmo no meio dessa escuridão avassaladora, havia um lampejo de esperança. Um pequeno grupo de crentes permaneceu, escondido do mundo, mas mantendo-se firme em sua fé. Eles oraram juntos, apoiaram uns aos outros e resistiram ao mal invasor. Sua luz, embora pequena, era poderosa o suficiente para cortar a escuridão. Jesus falou suavemente, e não será fácil, mas aqueles que perseverarem receberão minha coroa da vida. Eu estava cheio de medo e determinação. A escolha era clara, mas o caminho não seria fácil. As cenas ao meu redor mudaram mais uma vez, e eu estava mergulhado mais fundo no coração do engano. Não era apenas a marca em si, era a ideologia por trás dela que era tão perigosa. Mídia, celebridades e figuras influentes promoviam a marca como a solução definitiva para os problemas do mundo. Eles falavam de unidade, progresso e segurança, mas suas palavras eram atadas com manipulação sutil. As pessoas pensavam que estavam tomando suas próprias decisões, mas, na realidade, estavam sendo conduzidas por um caminho cuidadosamente construído. O engano era tão convincente que até os mais devotos começaram a questionar suas crenças. As igrejas se dividiram, com alguns líderes promovendo a marca como parte do plano de Deus, enquanto outros foram silenciados por falar contra ela. Falsos profetas surgiram, distorcendo as escrituras para fazer a marca parecer uma necessidade divina. A voz de Jesus reverberou em minha alma, e eles virão em meu nome, mas não me conhecem. A parte mais dolorosa foi ver as pessoas que eu amava, amigos, família, caírem na armadilha. Eles acreditavam que estavam fazendo a escolha certa, sem saber que suas almas estavam sendo acorrentadas. Eu ansiava por avisá-los, mas não conseguia alcançá-los. Jesus me lembrou: é somente aqueles que me buscam de todo o coração verão a verdade. Ficou abundantemente claro que a batalha que estávamos enfrentando não era meramente física, era espiritual. Virei-me para Jesus, sobrecarregado pela enormidade do que eu tinha testemunhado. Ele olhou para mim com profunda compaixão e disse: "E você deve compartilhar o que viu." Suas palavras carregavam o peso de uma missão divina. Eu entendi agora que o mundo precisava ser
Avisado. Os sinais já estavam presentes: guerras, divisão, confusão, medo. As pessoas estavam desesperadamente procurando por respostas nos lugares errados, olhando para o mundo em vez de para Deus. Jesus alertou que o engano viria de maneiras que menos esperávamos, misturando verdade e mentira tão perfeitamente que, sem ele, seríamos incapazes de discernir a diferença. Ele me pediu para permanecer forte, confiar nele e encorajar outros a fazerem o mesmo. Eu sabia que falar abertamente teria um grande custo pessoal, mas não podia ficar em silêncio. O mundo estava oscilando à beira do abismo e cada momento importava. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Jesus gentilmente tocou minha testa e, em um instante, tudo ao meu redor desapareceu. Acordei assustado, ofegante no quarto que eu tinha deixado para trás, mas bem no fundo, eu sabia que tinha sido confiada a mim uma missão que eu não podia ignorar. Quando comecei a processar tudo o que tinha visto, Jesus voltou minha atenção para algo ainda mais profundo: a batalha espiritual que se trava entre o bem e o mal. Não era mais um conceito distante ou uma mera metáfora, era real, se desenrolando ao nosso redor de maneiras que eu nunca havia imaginado. Vi um vasto campo de batalha, estendendo-se além do horizonte. De um lado estavam os anjos, seres radiantes de luz, suas espadas brilhando com poder divino. Eles permaneceram firmes, preparados para a guerra, mas sua presença irradiava paz e força. Do outro lado, figuras escuras e sombrias se moviam com malícia, seus olhos queimando de ódio. Eles sussurravam mentiras nos corações da humanidade, guiando-os por caminhos que acreditavam ser seus. Jesus explicou que essa batalha não era travada com armas físicas, mas com fé, oração e obediência. Cada pensamento, cada ação, cada escolha que fazemos nos alinha com um lado ou outro. Vi como o medo e a dúvida eram as maiores armas do inimigo, mantendo as pessoas presas, incapazes de ver a verdade. A batalha não era apenas por nossos corpos, era por nossas almas. As forças das trevas trabalharam incansavelmente para distrair, enganar e destruir tudo o que era bom, enquanto o exército de Deus estava pronto para proteger aqueles que o buscavam. Testemunhei pessoas se mantendo firmes em sua fé, suas orações agindo como escudos contra a escuridão. Jesus me lembrou, e embora o inimigo seja forte, Deus é mais forte. Aqueles que invocam o meu nome nunca serão abandonados. Naquele momento, percebi que, apesar do caos ao nosso redor, aqueles que confiam em Deus nunca estão sozinhos. A batalha continua, mas a vitória pertence àqueles que permanecem fiéis. Depois de testemunhar esse grande conflito espiritual, Jesus me mostrou as realidades do céu e do inferno. Ele queria que eu entendesse o que estava em jogo, o que realmente estava em risco. No momento em que ele tocou minha mão, fui elevado a um reino de beleza indescritível. O céu estava além da compreensão humana. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto e o ar estava cheio de música que ressoava profundamente em minha alma. A sensação de paz e alegria era avassaladora. Vi pessoas vestidas com vestes brancas, seus rostos brilhando com paz, de pé na presença de Deus. Elas irradiavam felicidade, livres de dor, tristeza e medo. Cada alma era estimada e o amor era a única língua falada. Em um instante, tudo mudou. Fui transportado de um lugar de paz para o oposto gritante e aterrorizante, o inferno. A transição foi tão repentina e chocante que o peso do desespero me atingiu como uma força física. O próprio ar parecia denso de tristeza e medo, e os gritos angustiados de almas atormentadas reverberavam infinitamente pela escuridão. Testemunhei pessoas estendendo a mão, desesperadas por uma segunda chance, mas era tarde demais. O tempo delas havia passado, e agora estavam presas na eterna agonia do arrependimento. Elas haviam ignorado todos os avisos e agora estavam para sempre presas por suas escolhas. Ao meu lado estava Jesus, seus olhos cheios de tristeza e compaixão. Nunca foi para ser assim, ele disse suavemente. Desejo que ninguém pereça, mas muitos escolhem seu próprio caminho. Naquele momento, entendi profundamente como nossas decisões na Terra determinam nosso destino eterno. Enquanto Jesus me afastava daquela cena terrível, eu sabia com certeza que tinha que compartilhar essa verdade. A urgência de alertar os outros queimava em meu coração.
O momento de escolher, o momento de me voltar para Deus, era agora. Enquanto eu tentava processar tudo o que tinha testemunhado, Jesus falou comigo sobre o profundo significado do livre-arbítrio. Ele explicou que Deus havia concedido a cada um de nós a capacidade de escolher se o seguiríamos ou seguiríamos os caminhos do mundo. Esse presente do livre-arbítrio, embora lindo, carregava imensa responsabilidade e consequências que se estendiam muito além desta vida. Foram-me mostrados momentos-chave na minha própria vida, momentos em que me foram apresentadas escolhas, algumas feitas com fé, outras influenciadas pelo medo. Nenhuma decisão, não importa quão pequena, é insignificante, cada escolha repercute na eternidade. Percebi o quão frequentemente deixamos de reconhecer o poder que nossas escolhas têm, seja em nossas palavras, ações ou mesmo em nossos pensamentos. Jesus me mostrou pessoas paradas em encruzilhadas, incertas sobre qual caminho seguir. Algumas foram influenciadas pelo fascínio dos confortos mundanos, escolhendo a conveniência em vez da convicção. Outras lutaram, divididas entre seus desejos e o que sabiam ser certo. Vi anjos guiando aqueles que buscavam sabedoria, mas no final, a escolha permaneceu deles. Estou à porta e bato, disse Jesus, mas somente você pode me deixar entrar. Essas palavras me tocaram profundamente, revelando que Jesus nunca se impõe a nós. Ele espera pacientemente que o convidemos para nossas vidas. O peso do livre-arbítrio era assustador e libertador. Cheguei a entender que todos os dias enfrentamos escolhas, cada uma delas uma oportunidade de nos alinharmos com a vontade de Deus. E mesmo quando tropeçamos, Ele está sempre pronto para nos guiar de volta ao caminho certo. A questão é, ouviremos? Antes que eu pudesse falar mais, a expressão de Jesus ficou séria. Ele olhou para mim com um profundo senso de urgência e disse, o tempo está se esgotando. Meu coração afundou quando entendi a gravidade de suas palavras. O mundo está se movendo em um ritmo acelerado e a batalha espiritual está se intensificando. Jesus me mostrou como distrações, tentações e desejos mundanos estão obscurecendo a capacidade das pessoas de buscar a verdade. As pessoas estão tão consumidas por suas vidas diárias, empregos, entretenimento, mídia social, que não conseguem reconhecer a guerra espiritual que as cerca. O inimigo usa essas distrações para acalmá-las e fazê-las se acomodar, convencendo-as de que sempre há mais tempo para fazer uma escolha. Mas o tempo está se esgotando. Jesus enfatizou que agora é o momento de nos prepararmos, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Ele me mostrou pessoas que já estavam se preparando espiritualmente, orando, lendo a palavra e permanecendo firmes em suas convicções, apesar dos desafios que enfrentavam. Esses indivíduos eram como guerreiros espirituais, equipados para os dias que viriam. Lembrei-me de que a preparação não é apenas sobre ganhar conhecimento, é sobre promover um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Aqueles que me conhecem não serão enganados, disse Jesus, e essas palavras ressoaram em meu coração. Foi um chamado à ação não apenas para mim, mas para todos. Jesus me pediu para compartilhar esta mensagem com o mundo, para despertar outros e dizer-lhes para buscá-lo enquanto ainda há tempo. A urgência era inegável. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Enquanto eu estava na presença de Jesus, sentindo o peso de tudo que eu tinha aprendido, de repente senti uma mudança. A luz ao meu redor começou a desaparecer e eu senti uma força invisível me puxando de volta. O pânico surgiu dentro de mim, eu não queria ir embora. Eu queria ficar naquele lugar de paz, amor e compreensão. Mas Jesus gentilmente colocou sua mão no meu ombro e disse, você deve retornar, Stacy. Sua missão ainda não está completa. Antes que eu pudesse responder, senti-me sendo atraída através do véu de luz. Em um instante, eu estava de volta ao meu quarto, deitado no chão, ofegante. Meu coração disparou, minha mente estava sobrecarregada e meu corpo estava fraco. Mas algo dentro de mim havia mudado, para sempre. Sentei-me, olhando ao redor para o ambiente familiar da minha casa, mas tudo parecia diferente, quase estranho. A experiência tinha sido tão vívida, tão real, que parecia que eu tinha ido embora há anos. Eu me esforcei para processar o que tinha acabado de testemunhar. O peso da responsabilidade que Jesus havia colocado sobre mim era imenso.
percebi que não poderia voltar a viver minha vida como antes. Eu tinha visto um aviso, uma verdade que o mundo precisava ouvir. Mas por onde eu poderia começar? Quem acreditaria em mim? Enquanto eu estava sentado ali, tentando entender tudo, senti um profundo senso de urgência. Eu sabia que Jesus não tinha me mostrado isso para meu próprio bem. Ele queria que eu compartilhasse com os outros, para ser uma voz para aqueles que ainda estavam cegos para os enganos do mundo. O medo se infiltrou em meu coração. E se as pessoas zombassem de mim? E se pensassem que eu era louco? Mas então me lembrei das palavras de Jesus, em não temas, porque eu estou contigo. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e comecei a digitar tudo. Eu tinha que documentar tudo antes que os detalhes desaparecessem. Com cada palavra que escrevi, senti um pequeno passo de obediência e, gradualmente, o medo começou a diminuir. Percebi que não era sobre como as pessoas reagiriam, era sobre ser fiel à missão que me foi dada. Retornar à minha vida normal não foi fácil. Lutei com dúvidas e momentos de descrença, me perguntando se isso realmente tinha acontecido. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu tinha visto Jesus. Eu tinha testemunhado a realidade do céu e do inferno e agora cabia a mim compartilhar essa verdade. Eu não podia guardar isso para mim. A mensagem que Jesus tinha me dado era muito importante, muito urgente. Mas como eu poderia começar? Eu não era uma pregadora ou uma académica, apenas uma adolescente comum, mas me senti compelida a compartilhar minha experiência com minha mãe. No começo, ela estava cética, mas enquanto eu falava, lágrimas encheram seus olhos. Ela podia sentir a sinceridade em minha voz e, quando terminei, ela me abraçou com força e disse: Stacy, Deus te deu isso por um motivo. Encorajada pelo apoio dela, comecei a compartilhar minha experiência com amigos próximos e membros da minha igreja. Alguns ouviram com curiosidade, enquanto outros estavam incertos, sem saber o que fazer com isso. Logo percebi que nem todos acreditariam em mim e que estava tudo bem. Meu papel não era convencê-los, era compartilhar a verdade e confiar que Deus trabalharia em seus corações. A mídia social se tornou outra plataforma para alcançar além do meu círculo imediato. Criei postagens, vídeos e mensagens, incentivando as pessoas a se voltarem para Jesus antes que fosse tarde demais. Para minha surpresa, a resposta foi esmagadora. Muitas pessoas se aproximaram, compartilhando suas próprias experiências espirituais, e outras perguntaram como poderiam se preparar para o que estava por vir. Também houve críticos que descartaram minha experiência como uma alucinação ou um sonho. Inicialmente, suas palavras doeram, mas me lembrei do que Jesus havia dito: em minhas ovelhas ouvem minha voz. Aprendi a me concentrar naqueles que estavam abertos e buscando, em vez daqueles que se recusavam a ouvir. Mais do que tudo, eu queria que as pessoas entendessem que a batalha por nossas almas é real. O engano do mundo fica mais forte a cada dia e, sem fé, é muito fácil se desviar. Eu pedia todos que lessem a Bíblia, buscassem a orientação de Deus e orassem por discernimento. Jesus me mostrou que a única maneira de permanecer forte nos próximos dias era ficar perto dele. Conforme continuei a compartilhar minha história, percebi que minha vida havia assumido um novo propósito. Não era mais sobre me encaixar ou perseguir coisas que, no final das contas, não importavam. Meus olhos foram abertos e eu não podia voltar atrás.